Fala aí, galera, você está no Balatec, seu canal de tecnologia, e hoje nós estamos aqui com a presença do Érico Marinelli, um especialista de software, um cara que eu conheço, que manja muito de AWS e acredito que vai acrescentar muito aí para a gente hoje. Seja muito bem-vindo, Ericão, e essa é a primeira entrevista do canal, então além de você nos honrar com a sua presença, você também é o nosso primeiro entrevistado. Então se apresenta aí para a galera, Ericão, que ainda não te conhece. Legal, Rodrigão. Muito obrigado pelo convite. Tenho um prazer de ser o primeiro aí no teu canal, tá? Meu nome é Érico Marinelli. Hoje eu estou trabalhando atualmente como especialista de software e eu estou mais focado na parte de arquitetura e engenharia na AWS, né? Já tem um tempo que eu tenho trabalhado com isso e meu foco hoje está sendo mais cloud. Ericão, e já faz quanto tempo já que você trabalha com cloud, com a AWS? Hoje está fazendo uns 4 anos já que eu estou trabalhando especificamente com a AWS, né? Apesar de ter vontade de trabalhar com outras clouds da Google, Azure e tal, mas a AWS é a que eu tive a oportunidade de estar trabalhando por mais tempo. Certo, e atualmente você trabalha em qual empresa? Eu estou trabalhando no PagSeguro da UOL. A gente tem um projeto da conta digital lá e nosso projeto hoje lá é 100% cloud, né? A PagSeguro começou, é recente, é novo a parte de cloud deles e eu tive a felicidade de chegar bem no início lá e a gente está conseguindo fazer um projeto bem bacana, bem legal lá na nuvem, no PagSeguro. E como foi, Érico, começar, né? Porque tem muita gente que está ouvindo a gente e ainda não startou ainda nesse mundo de cloud. Como foi o início aí da sua experiência com a nuvem? Então, eu sempre quis trabalhar, né? Então, eu sempre tava em ambientes on-premise e vinha sempre na minha cabeça aquela coisa de nuvem, cloud. E eu sou uma pessoa que gosta de estudar muito e se atualizar, sempre estar atualizado. E aí eu coloquei como um desafio para mim ir trabalhar numa empresa que fosse 100% cloud, né? Aí consegui ir para uma empresa, né? Esse era o meu objetivo. Eu saí da onde que eu estava, simplesmente porque eu ia para um lugar onde que tinha uma tecnologia mais nova, que fazia mais sentido para mim na época, e especificamente era cloud. E de lá, ao mesmo tempo que eu fui aprendendo, eu também fui estudando e fui evoluindo ali na cloud. E foi bem bacana essa experiência, porque eu já comecei com DevOps, eu comecei com Infra as a Code, tudo junto para trabalhar com a AWS. Bacana. E nesse início, qual foi o caminho que você seguiu? Teve algum material, alguma coisa que te ajudou bastante assim a você estudar? Como foi assim? Se a galera hoje quiser começar assim, você tem alguma dica de material, ou algum artigo, alguma coisa que possa ter te ajudado? Tá, a minha dica para quem está começando e não está trabalhando com isso, se você tem alguns cursos, por exemplo, Udemy, que são bem interessantes, com custo bem baixo e que você consegue estatar na nuvem e utilizar os principais serviços que a nuvem te dá. É claro, o subset de serviços que você vai iniciar, ele é pequeno em cima do todo, mas ele vai te resolver inicialmente a grande maioria dos problemas que você precisa, principalmente quando você vai começar na nuvem. Então, plataformas como a Udemy, Cloud Guru, eles vão ajudar bastante você a evoluir, né? No meu caso, eu acabei evoluindo porque eu estava trabalhando. Então, assim, foi um misto de ter que fazer aquilo, estudar na hora como que aquilo funcionava e também no Udemy fazer algum curso específico, alguma coisa, né? Tem a Lura, se eu não me engano, também eles têm cursos lá focados em nuvem, então é bem bacana. Hoje não falta material e é um material de baixo custo. Não necessariamente você precisa comprar vários livros, mas literatura tem aos montes, né? E ali também, até na própria. Hoje as clouds elas estão com uma documentação muito boa, né? E aí eu também eu acabei indo para essas documentações para conseguir ir mais a fundo, porque por mais que os cursos sejam bons, eles vão te dar um caminho, um path a seguir,
o que você estuda primeiro, o que você vai estudando depois lá na cloud, a documentação é que vai te dar o detalhe a fundo de como utilizar a ferramenta, quais são os limites que aquela ferramenta vai te dar, entendeu? Como que você calcula o preço do que você está usando, entendeu? Então, você tem que, uma hora você vai explorar bastante esse material, que é algumas coisas que os cursos pecam um pouco, né? Porque geralmente o curso vai lá, fala de virtualização, fala de um serviço específico e te dá um tutorial de como começar. Ele faz um sistema que consome uma fila, publica alguma coisa, cria uma máquina virtual, tal, mas ele não vai ficar te falando de todas as limitações que a ferramenta tem, o que você tem que estudar para ir mais profundamente naquele serviço que a cloud está te propondo. Então, a própria documentação da cloud geralmente é muito boa. Inclusive, eu conheço pessoas que até escolheram uma pela outra, até pela questão da documentação. Isso acontece também. Muito bacana. Então, dá para perceber que nesse mundo, assim, dá muito certo a questão de ser autodidata, né? De você ir atrás, pesquisar, subir seu serviço lá. Isso daí é um caminho bem bacana para seguir, né? Sim, perfeito. Para a nuvem, acho que para tudo hoje, né? Hoje os profissionais, eles acabam até se destacando por conseguirem ter essa dinâmica de aprendizado, né? O cara, alguém apresenta um desafio para ele, o cara, não, cara, eu vou atrás de um livro, vou dar uma bugada, vou pesquisar e chega no nível, vai mais a fundo. É um diferencial do profissional para todo hoje e em cima de N tecnologias que a gente tem, né? Então, poxa, a gente tem várias nuvens, a gente tem nuvem pública, privada, mista. Dentro de cada nuvem você tem uma gama de ferramentas que você tem que usar, você tem que saber usar aquilo. Então, eu acho que é um diferencial do profissional, cara. É o cara autodidata, eu acho que é o cara que consegue se destacar mais, porque ele vai mais a fundo na ferramenta, ele consegue aprender muito mais que uma pessoa que precisa estar num curso formal. Né? Então ela se destaca primeiro, ela acaba indo para frente primeiro que as outras pessoas. Muito bacana. E falando, Ericão, sobre a sua profissão mesmo hoje como especialista, talvez isso seja uma novidade aí para alguns, porque normalmente não são todas as empresas que têm esse título de especialista de software, né? Então, focando um pouquinho na sua profissão, o que um especialista hoje de software, pelo menos no PagSeguro, o que ele faz no dia a dia? Como é o seu dia a dia como especialista de software? O especialista de software no PagSeguro, o PagSeguro tem uma carreira em Y, né? Então tem pessoas que estão focadas mais para a área de gestão e tem as pessoas que querem continuar na parte mais técnica, que é o meu caso. Então você tem níveis especialistas que um vai pegando junto com o coordenador, outro com o gerente geral. Então você segue essa carreira Y, isso é bem bacana, né? E para mim tá como uma luva lá, porque eu sou um cara que sou muito técnico. Eu gosto de meter a mão na massa mesmo, eu gosto de fazer, eu gosto de aprender. Então, só que a questão do especialista, ele é um cara lá que ele vai desempenhar um papel, muitas vezes, que é o que eu gosto de fazer, de coach de tecnologia. Então eu conheço um pouco mais de nuvem. Eu chamo os caras, cara, vamos fazer aqui um talk sobre EC2. A gente vai agora montar uma arquitetura aqui que a gente vai usar Lambda, a gente vai fazer tudo com Terraform. Cara, vamos fazer aqui um talk sobre isso. Esse é um dos papéis do especialista. Outro é o cara que tem a responsabilidade, não só o líder técnico, mas acho que um pouquinho mais, que ele tem a responsabilidade técnica do que aquilo que vai ser entregue. Então, ele está nessa jornada da arquitetura técnica de como que vai ser construído toda a arquitetura sistêmica, a arquitetura, por exemplo, de infraestrutura, apesar que a gente tem os sysadmins lá também, que são os caras que manjam muito de cloud, mas a gente também tem gente de cloud que manja muito no time. E como vai também montar uma arquitetura de solução, né? E muitas vezes até os especialistas lá, tem gente que gosta mais da arquitetura de solução, outro mais focado numa arquitetura muito mais técnica, né? Então o cara da solução, ele vai bem ao seu nível, ele vai lá, isso eu digo no PagSeguro, eu imagino que tem outras empresas, mas que ele vê mais de cima, entende todos os componentes, que fala, cara, eu preciso ligar isso com isso aqui, porque é assim que a gente vai montar isso. Aí vem o cara da técnica, a gente vai desenhar essa arquitetura de infra lá, a gente precisa fazer isso, que a gente precisa resiliência, a gente precisa
ter baixa latência e ser responsivo. Então, aí vai entrando esses papéis. Então, hoje o especialista de software, ele atua mais ou menos isso. E lá não é que todos seguem exatamente a mesma coisa. É difícil você ver o cara que exatamente o 1, o 2, o 3, ele faz exatamente aquilo. As pessoas, elas vão se destacando naquilo lá e acabam desempenhando esse papel. Entendi. E você, como especialista mais focado aí na parte da AWS, na parte da nuvem, você já falou um pouquinho, né, que você puxa esses talks, essas conversas de decisões, soluções arquiteturais, mas como que tá focado todo dia ali na AWS? O que exatamente você faz na AWS no seu dia a dia? Então, isso o dia a dia vai depender a solução que você precisa dar para algum problema de negócio que vai vir a ocorrer. Então, os caras aparecem com um problema de negócio, o spec vem lá, cara, a gente precisa fazer isso aqui. A gente precisa linkar isso com isso, aí tem coisas no on-premise lá, tem coisas na nuvem, como que a gente pode linkar essas duas coisas? Então, o dia a dia lá é um dia a dia basicamente de montar arquitetura técnica e de infraestrutura, acompanhar o que a gente tem, melhorar as coisas, né? Então a gente fala, poxa, a gente precisa fazer, a gente vê que tem um lag, tá faltando algum alarme, alguma coisa que a gente podia melhorar. A gente vai lá dar uma olhada como que tá a parte de billing. Pô, será que a gente está fazendo um consumo maior dos recursos financeiros do que a gente se propôs a fazer? Porque quando a gente vai montar essa arquitetura, a gente tem que ter em mente o que a gente espera gastar daquilo, né? Porque a gente sempre tem que lembrar que a gente precisa de um retorno de investimento daquilo que a gente está fazendo. E a gente tem que usar os recursos da melhor maneira possível, né? Não é só porque é nuvem que é infinito. A gente tem que saber que as coisas têm limites e aquilo lá vem uma fatura no final do mês. Então, também é uma vida de você estar acompanhando diariamente o ambiente e verificando, pô, aquilo que a gente planejou é aquilo que a gente está conseguindo executar. Né? A gente não está tendo problema com alguma ferramenta e algumas outras coisas de troubleshooting que vira e mexe acontece. E a gente tem que estar atuando nisso daí. E eu faço hoje especificamente para alguns times isso, mas tem outras áreas lá que é interessante que eles trabalham nuvem, mas para montar alguma solução para, sei lá, o cara precisa fazer só a parte do controle, que eu estava dando um exemplo de billing, uma outra área que faz. O cara precisa ficar fazendo serviços de ecossistema que verificam se o que a gente está subindo para a nuvem está adequado com o que eles colocaram como padrão, né? Então, se padroniza algumas coisas, a gente tem que seguir. E, inclusive, tem ferramentas na própria AWS que ajudam a você estar dentro do compliance daquela arquitetura que foi definida, pelo menos, como base para a empresa. No PagSeguro hoje, a gente tem uma liberdade muito grande de montar aquilo que a gente precisa, para dar a solução, para aquilo atender o que a gente se propõe a solucionar. Só que é claro que você precisa seguir um mínimo de padrão para estar no compliance com a tua empresa, né? Mesmo porque você tem algum... como a gente está no projeto de conta digital, por exemplo, a gente responde algumas coisas para a Bacen, tem que ter conformidade. Então, isso hoje não está acontecendo mais, né? Porque é uma coisa mais pacificada. Mas, por exemplo, olha, vocês têm que estar sempre com os dados na região de São Paulo. Então, cara, tem também a galera que vai ficar vendo se está tudo certo. A gente tem SOCs, tem um monte de coisa, né? Então, tem a equipe de SEC que atua na nuvem hoje criando ferramentas de ecossistema para soluções, para verificar se você não está colocando informação indevida em log, para verificar se toda a parte de segurança que a empresa quer que a tua solução tenha, ela está em conforme. Então, são vários times que mexem com características diferentes ali, ferramentas diferentes na nuvem. Algumas mais focadas nisso que eu te falei, que são um subset de ferramentas que geralmente a gente dá a solução das coisas, e outras que ficam com algumas ferramentas ali também para fazer controle e monitoria do que a gente está fazendo. É bem legal, cara, é uma experiência bem legal. Muito bacana. E para essa galerinha aí que tá vendo, conhecendo um pouco mais aí desse mundo, né, com esse vídeo especificamente, qual a importância, para essa galera entender, qual a importância hoje de você ter conhecimentos em cloud, de você conhecer uma AWS, uma Google, na sua opinião, qual a importância hoje?
Ótima pergunta. A nuvem hoje, queira ou não queira, ela é um acelerador de soluções. Antes a gente precisava, eu passei muito por isso, a gente precisava fazer um projeto que a gente precisava de um banco. Aí, para sair aquele banco de tanta burocracia, comprar máquina, provisionar máquina, instalar as coisas, o negócio a gente demorava um mês para conseguir isso. Hoje, simplesmente, você vai lá, um Terraform, pronto, o banco tá de pé. É claro que não é tão rápido desse jeito, pode ser, mas a gente tem alguns controles, o mínimo para a gente poder. Então, nesse exemplo, tem algumas equipes de DBAs que ajudam a gente e tudo mais, mas ele acelera os teus projetos. Não é à toa que as startups elas já estão indo para a nuvem, porque tem muita solução de API Gateway, Lambda, que como uma startup já começa a ver algo funcionando de verdade, começa a colocar coisas no ar, com poucas ferramentas dentro da cloud. Você imagina se uma startup precisasse de ter já um puta ambiente bem parrudo para rodar alguma solução deles, ou ter que ficar alugando máquina para fazer isso em escala. Entendeu? Lá não, o cara consegue ter um start rápido, ele consegue colocar algo que é robusto e ele consegue escalar na medida que ele vai precisar usar aquilo lá. Então o projeto dele, se de uma hora para outra der certo e muita gente vai usar, não vai parar. Entendeu? Então, hoje, meu conselho é assim, quem não começou já está ficando bem para trás, já tem que começar. E, cara, é muito rápido você fazer um curso. As nuvens hoje, você consegue usar níveis gratuitos dela, cada nuvem com seu nível gratuito. A AWS tem um nível de gratuito lá que explica muito bem o que você pode usar, o que você não pode usar. Aquele primeiro contato com a nuvem hoje é muito simples. Você vai lá, um cartão de crédito e, cara, é um ambiente seguro, assim, não vai ficar aparecendo cobrança indevida. Eles têm a parte de billing deles é extremamente detalhada. De uma hora para outra você vai lá e fala assim, cara, o que eu estou usando? Caso você não prestou atenção em alguma coisa lá da parte do free tier, por exemplo, da AWS. A Azure é a mesma coisa, a Google Cloud, se não me engano, eles dão uma grana para você usar lá. O importante é o seguinte, você tem outras nuvens, tem Heroku, tem uma porrada de nuvem aí, e sempre esses caras aí eles vão te dar um nível gratuito. Então você não tem desculpa para você não começar a estudar nuvem ou ficar para trás, porque, cara, é sempre importante você chegar, você já ter pelo menos um mínimo de conhecimento, entendeu? Você tem que ter confiança naquilo que você vai fazer. Então hoje está muito simples, cara. De casa você faz várias soluções ali e é bem tranquilo você fazer isso daí. Boa, então com certeza é um diferencial, né? E você falou agora dos conhecimentos, e é o que eu ia te perguntar em seguida. Quais são os conhecimentos aí mínimos ou os requisitos mínimos para a pessoa começar ali, para ela conseguir trabalhar com cloud? Os conceitos que ela precisa conhecer, ou serviços. Você tem alguma dica nesse sentido? Com certeza. Assim, mesmo não trabalhando com as outras, eu sei que o começo, e esse começo é um pouco o mais chato que o pessoal tende a não fazer, né? Que é começar toda pela parte de infraestrutura da rede, de como ela está formada, e a parte de segurança ali na nuvem. Então, vou dar exemplos da AWS. Você pode, inclusive, se vocês vão ver em todo bom curso, sempre vai começar por aí. Você vai começar pela parte da AWS de VPC. Como que você monta as VPCs, como que você cria as subnets, você entende o que são data centers, entendeu? Então não adianta você ir lá para a parte de EC2 e virtualização se você não sabe nem aonde aquela máquina toda está subindo. Aí você vai se deparar com, vai subir uma máquina lá, você vai se deparar com um monte de nomenclatura que você não vai entender. É claro, a nuvem vai te dar algumas coisas já pré-configuradas para você fazer o next, free, finish lá e o negócio fluir. Só que, cara, você vai ficar com uma dúvida da onde que essa máquina está, né? Então na AWS você tem regiões, essas regiões são data centers lá, você tem região São Paulo, Virgínia, aí dentro dessas regiões você vai ter os data centers lá, né? Você vai ter, por exemplo, em São Paulo a gente tem a um A e um C, vou subir a máquina, então vou pôr isso numa subnet aqui, na outra subnet, então vai ser multi-AZ essa máquina que eu vou colocar, vou fazer balanceamento de carga, eu tenho que entender que aquilo eu tô em duas regiões e tudo mais. Então, a parte da infraestrutura da rede é uma parte que é chata, que você vai se deparar com um monte de coisa que muitas vezes as pessoas acabam não vendo, não prestando atenção, vão ter que voltar um pouquinho lá e entender algumas coisas, né?
E aí, cara, depois disso, o que eu entendo que é importante é você ir na parte de segurança, né? Que lá na AWS você tem o IAM, e aí você tem a parte de usuário, você vai lá, você vai gerar suas keys, é lá que você vai dar o permissionamento para você conseguir acessar uma máquina EC2, ou uma role que de dentro da AWS você acessa outra, ou de uma máquina você tem uma role que consegue chegar em outra máquina, ou num serviço. Então, se você não for para a parte de rede, não for para a parte de security lá, você vai começar a se embananar mais para frente. Quando você for ver virtualização, quando você precisa postar uma mensagem lá num SQS da vida e tentar ficar colocando lá e tomando access denied, você não sabe por que está acontecendo aquilo. E eu não sei nas outras, mas assim, é bem chatinho a parte de security da AWS, né? Ela tem um grano muito fino e é muito bom isso, mas aí você tem que pegar um jeito na coisa, né? E outra coisa que eu dou dica também é que os caras vão começar, por exemplo, já com infra as a code. Tá, legal. Mas o problema é você não entender, por exemplo, eu vou dar para o Terraform. O Terraform, quando ele está fazendo, você está criando os scripts para rodar e para subir tua infra na AWS e os teus serviços, ele tem toda uma nomenclatura própria da AWS, né? O Terraform tem provider, então tem provider para AWS, provider para Azure, para Google, só que ele usa, ele não põe uma nomenclatura padrão para tudo, não, ele usa a nomenclatura do provider. E aí você vai começar lá, você vai começar a ver um monte de coisa e falar, cara, não consigo entender esse negócio. Então, assim, ir para essas partes primeiro, sujar a mão na nuvem, ver a parte de rede, ver a parte de segurança, até para você não fazer uma besteira, por exemplo, de colocar uma conta, criar uma chave lá, você não entende o que é aquilo, você vai fazer um projetinho na tua casa, salvar no GitHub, no outro dia os caras estão subindo máquina lá com as tuas chaves de acesso para minerar Bitcoin. E esse é um caso que acontece muito. Entendeu? Então, é a dica que eu dou hoje. Depois, aí acho que o próximo passo é ir para a virtualização, entender os EC2 da vida, né, as famílias de máquina, o que elas representam, como que você configura, bloco de disco que você faz lá. E aí depois, o que eu acho legal é o pessoal investigar serviços que já é utilizado na arquitetura das coisas que ele trabalha. Por exemplo, a gente muitas vezes tem um microserviço que precisa comunicar por mensageria, fila. Qual que é o serviço de fila lá? Putz, eu consigo ter tópico ou só fila? Quais ferramentas me dão a semântica de tópico? O que é fila? Outra coisa muito usado, Lambda. O que é o Lambda? Todas têm function, ferramentas para execução de função. Entendeu? Então, eu acho que é o começo de você fazer. E aí, cara, depois disso você vai vendo outros subsets de ferramenta, inteligência artificial, você pode ter uma gama de ferramentas, você tem ferramenta para DevOps lá interno, né? Além do Terraform, na AWS você tem um CloudFormation, apesar que a gente usa isso tudo hoje lá, né? Terraform, CloudFormation, a gente usa Ansible, a gente tende a usar a ferramenta que se adequa para o problema lá. Então, a gente faz tudo isso. Então, a dica é essa, cara. É começar pelo começo de verdade, porque senão você vai se embananar lá para frente. Muito bom. Aí você falou bastante de alguns... Experiência própria, tá, Rodrigo? Experiência própria, tá? Legal. Você falou bastante de alguns conceitos aí e citou até alguns serviços, né? Como o EC2, o Lambda. Na sua opinião, Érico, quais são aí os principais serviços aí, pelo menos que você considera da AWS hoje? Tá, hoje eu considero, fora isso que é base de VPC, AIM, que é o principal começo de tudo, a virtualização de máquinas mesmo, né? Você entender as EC2, os blocos de disco. Hoje a gente tem ferramentas para orquestração de container, que é o ECS lá na AWS. A gente tem o EKS, mas o EKS não está no Brasil ainda, né? Apesar de agora a gente pode usar mais, mas a gente tem o EKS, que é muito importante, mas com o ECS, hoje você consegue se virar muito bem na AWS em relação à orquestração de microserviço. A gente tem o SNS e o SQS, que fazem uma dupla bem bacana, né? Que o SQS, eles são filas, e o SNS, ele é um cara de public subscribe, e aí você consegue dar uma semântica, por exemplo, quando você usa Kiwi, uma semântica de tópico, né? Então, publique no lugar,
e ele consegue, e você naquele tópico lá, ou naquele tópico do SNS, você consegue colocar uma fila, você consegue plugar um Lambda, então aquela mensagem que vai para lá, ela entregue a mesma mensagem em diversos canais que você fez a subscrição. Então é um serviço extremamente importante da AWS. A gente tem o Amazon MQ, né? É mais para, eu digo mais para mensageria mesmo, também ele é importante. Tem coisas que o SQS não dá, que o MQ dá. A gente tem o Amazon Kinesis, que a gente está falando de um Kafka ali na AWS, é bem parecido mesmo, assim, todo mindset que você pega com o Kafka é exatamente igual ao do Kinesis, então você transporta o conhecimento lá, e aí você consegue streamar mensagem, você consegue fazer algumas arquiteturas bem interessantes, e essas ferramentas todas que eu falei, elas são todas interligadas. Então, eu consigo plugar Lambda hoje com SQS, eu consigo plugar Lambda no SNS, o Kinesis eu consigo streamar para Lambda. Lambda hoje é uma ferramenta muito utilizada na AWS. Cara, é bem parrudo. A gente tem funções lá que basicamente a empresa inteira hoje está batendo, e a gente leva 3 milissegundos para responder em cima desses lambdas lá, e a gente não tem nenhum problema com esses caras. Outro que eu me lembrei aqui, a gente está falando do DynamoDB, né? Hoje a gente tem um Lambda com DynamoDB, ele ajuda bastante, né? Mas isso na parte mais de NoSQL. A gente também tem como NoSQL ali o Elastic Cache, a gente tem serviços no Elastic Cache, do Memcache e Redis, né? O Redis ali podendo ser usado só como cache memória ou como um NoSQL de fato ali na AWS, né? A gente tem o RDS, a gente está falando de instalações Oracle, Postgre, MySQL. Lá fora a gente está com a Aurora, né? Ou seja, eu consigo pegar esse RDS convencional e consigo escalar isso de forma horizontal. Então é bem bacana. E dentro desse serviço, uma dica que a gente gosta de dar sempre é vá para serviços que são gerenciados, né? A gente tem algumas coisas, por exemplo, a gente tem um Cassandra lá, mas é um Cassandra que eles estão em máquinas EC2. Ou a gente tem um banco Prometheus lá, que também está em máquina EC2, apesar de eu gostar muito do Prometheus, mas a gente decidiu, cara, vamos para o serviço gerenciado lá, por exemplo, o CloudWatch. Esse é um dos que eu mais uso e eu acabei esquecendo de falar. O CloudWatch é ali que concentra toda a parte de métrica da AWS, né? Métricas, eventos e logs, né? Praticamente a gente usa 100% hoje lá no PagSeguro o que o CloudWatch ele fornece. Toda a nossa parte de log está lá. A gente tem log também no Elasticsearch. A gente tem Elasticsearch gerenciado lá. A parte de eventos também a gente usa bastante do CloudWatch. Métricas de negócio e métricas técnicas estão indo todos para o CloudWatch. E tem coisas também que vão para o Prometheus lá. Então, assim, as equipes entendem o que é mais interessante e acabam montando uma arquitetura lá. É claro que uma hora ou outra você não vai fugir de instalar coisas e você ter que gerenciar e manter aquelas coisas. Só que hoje você tem uma infra e você tem recursos para conseguir fazer aquela infra ser reativa a, por exemplo, consumo de CPU elevado, escalonar mais máquinas, crescer horizontalmente. Então, mesmo que você mantenha algo lá, você tem um monte de ferramenta que te ajuda a sempre ser proativo e não reativo. E também, quando precisa, a própria Moving, ela reage para você de acordo com aquelas coisas que você configurou. Na AWS você consegue ter hoje as famílias EC2 e famílias de Spot, que dá para usar também para fazer alguns tipos de processamento a um custo bem baixo. Cara, tem bastante coisa. E essas ferramentas que eu acabei te falando, você pode levar para as outras clouds. Você vai ter virtualização, você vai ter Lambda na outra cloud, você vai ter um cara que é de Analytics, você vai ter um cara que é de banco de dados que vai te trazer Postgre, MySQL, Oracle. Você vai ter o Like Cassandra da vida lá. Você vai ter todos esses serviços que eu acabei de citar. Eu acho que são serviços que é um subset de serviços que é a maioria que você vai usar. Entendeu? E são serviços simples, cara. Eles são serviços simples de ter utilizado. O que você tem que sempre tomar cuidado e se atentar é os limites de cada serviço. Tá? Você não pode... a nuvem, no primeiro momento, ela te parece infinita. Cara, o meu Lambda daqui, ele vai escalar
até a nuvem. Ele vai escalar, ele não para. E sempre toda a nuvem tem limite. Então, quando a gente conversa e monta uma arquitetura com o pessoal de desenvolvimento, e o legal é que também esse pessoal de desenvolvimento vem com a gente tomar as decisões, é claro, né? A gente não fica tomando decisão sozinho. Bom, algumas ferramentas a gente conhece um pouco mais, a gente passa o mindset, mas as decisões finais é com o time. A gente sempre mostra que, inclusive, isso fica muito previsado na AWS. Se você colocar o nome da ferramenta e limites, ele vai te dar uma página exatamente com o limite daquela ferramenta. Então, o Lambda, por exemplo, ele tem por região e por conta e região, ele tem um determinado número de instâncias dele ali que ele vai conseguir responder de forma simultânea. E ele te dá, inclusive, os cálculos. Por exemplo, imagina que você tem um Lambda que ele executa dentro de uma rede, ou seja, é um Lambda que quando sobe precisa ser atachado um endereço IP para ele vai pegar de uma subnet lá. Então, eles te mostram a fórmula que você faz para falar, cara, se eu precisar escalar, ter 1000 requisições simultâneas, eu vou precisar de tantos IPs disponíveis dentro de uma subnet ou entre subnets de regiões distintas, né, de zonas distintas, tá? Eu vou me confundir regiões ou não, zonas distintas. E ele fala que esses limites podem ser software ou hard limits. Então, o hard é uma barreira. A AWS ela não vai aumentar aquele limite para você. No outro lado, você tem o soft limit, que ele é assim, cara, você vai ter que mandar um chamado aqui e a gente vai analisar o chamado e vai te levantar. E muitas coisas dessas também são por segurança. Então, sei lá, você vai com 5 balanceadores por região lá. Então, lá na região São Paulo, eu posso ter 15 balanceadores no EC2. Esse é um soft limit. Se eu precisar de mais, eu mando e falo assim, cara, eu preciso aumentar para tanto, porque eu vou precisar usar mais balanceadores lá, modelos do ALB, né, por exemplo. Então, cara, é mais uma dica que eu acho muito importante. Quando a gente estava falando de estudo, eu acho que quando toda ferramenta que você for avaliar, estudar, vá montando uma arquitetura sabendo o limite da tua arquitetura. Você precisa saber. Porque senão você vai ser pego de surpresa, cara. Você imagina, você começa a tomar throttling de um Lambda lá, porque ele começou... você não estava preparado, achando que aquilo ia até... infinito, e o teu negócio é crítico, e você começa a tomar throttling dele, falando que não vai atender tua requisição, porque, cara, você atingiu um número máximo de conexões simultâneas. E é importante quando, por exemplo, uma ferramenta como o CloudWatch, Rodrigo, é uma ferramenta compartilhada por todo mundo, e você tem os limites da ferramenta. E isso também vale para o Lambda. Então, você faz direitinho, o teu amigo ele faz alguma coisa que lá que acaba, por exemplo, o CloudWatch, quando você manda métrica, você tem uma API que você não fica mandando uma métrica por requisição. Você pode mandar 12 métricas naquela requisição. Eles já fazem isso para você poder mandar um conjunto maior. E detalhe, as métricas, você não precisa mandar 12 métricas de um contador. Você tem 100 métricas, é um contador, você soma 100 e manda em uma. Então você otimiza a forma que você usa a ferramenta. Porque isso já aconteceu com a gente, as pessoas podem ir lá mandar uma métrica, fazer um forzinho de alguma coisa lá, começar a mandar métrica e começar a tomar throttling. Só que se ela tomar throttling, não é só ela que está tomando throttling, as minhas métricas também estão tomando throttling na AWS, as minhas métricas, os meus logs podem estar tomando throttling. Então, cara, é de uma responsabilidade muito grande de quem está fazendo a arquitetura disso, de quem está desenvolvendo em cima disso. Eu não estou falando do papel do especialista, estou falando de todo mundo, todo desenvolvedor também, quando ele está usando aquilo, tá? Isso é uma coisa interessante. E a gente tem que entender os limites para poder montar uma arquitetura consciente lá na AWS. E também, cara, entender a ferramenta para utilizar aquilo da melhor forma e sempre estar evitando consumo desnecessário. Consumo desnecessário também, a gente falou da parte técnica do TOT, mas também é custo desnecessário, né? Tem aquela fatura, tem um billing no final do mês. Então, e muda muito como você usa a ferramenta, você vai pagar mais ou menos no final do mês. Tá. Boa, você falou uma coisa aí que é chave, né? Às vezes a galera vai usar cloud e acha que tudo é infinito, né? Liga um modo lá, Buzz Lightyear, e vai ao infinito e além, e acha que nunca vai acabar as coisas. Ao infinito e além! O futuro, o que você acha aí que vão ser serviços ou possíveis tendências que podem aparecer em cloud, seja na AWS ou fora dela? Olhando um pouquinho para frente, aí, o que você acha que
que vai pegar daqui para frente, ou já está pegando, já, para a galera ter uma ideia? Cara, uma das coisas que eu já vejo que está pegando e que virou algo principal de qualquer nuvem é você ter o Kubernetes. Kubernetes. Esse é uma ferramenta que toda nuvem tem, cara. E todo mundo quer usar isso daí. Cara, já se mostrou bem robusto, que a nuvem inteira, a Google inteira usa aquele negócio, então está testado no campo de batalha. E é legal, Rodrigo, que assim, se você vai fazer uma nuvem híbrida, muitas vezes, você levar aquele conhecimento do Kubernetes entre nuvens de orquestração desses microserviços e entre nuvens de Docker lá, é muito importante. E é uma coisa que a gente está fazendo na PagSeguro, a gente entende, porque lá a gente tem Mesos com Marathon lá, a gente tem cluster de Swarm lá, a gente tem ECS, só que fica um nicho de pessoas que têm conhecimento lá, Swarm menos, que é bem menos utilizado, você tem ECS, que é um pouco mais, mas você tem alguns conhecimentos e você monta o teu DevOps para entregar daquele formato. Então, geralmente, as empresas elas tendem a um Kubernetes, porque, cara, você já sabe que se você vai montar aquele pipeline, e se você migrar de uma nuvem para outra, isso pode acontecer, você vai conseguir levar aquele conhecimento. Não é liso, é claro que não é liso como parece, né? Mas você vai conseguir levar aquele conhecimento. A gente tem muito falar de nuvem híbrida e acha que é tão simples assim desenvolver, falando, cara, eu só vou virar uma chave e vou para outra nuvem. É um pouquinho mais complicado que isso, né? Quando a gente codifica alguma coisa. A gente tem que colocar algumas camadas de abstração para conseguir fazer isso. E muitas vezes, até pelo time to market, ou que a gente tem que entregar, não dá para fazer isso aí. E a gente acaba ficando um pouco casado com aquela nuvem. E se for para outra, eu acabo tendo um esforço aí de desenvolvimento. Assim, é uma coisa muito difícil você desenvolver e abstrair que você está usando um SQS, mas está usando uma mensageria X. Você consegue fazer? Você consegue. Só que isso leva um pouco mais de tempo e precisa de mais algumas coisas, precisa de uma organização maior para conseguir fazer isso. Cara, eu vejo a questão de cultura de DevOps crescendo cada vez mais, né? Na verdade, isso que a gente está falando, cara, assim, é algo que já está bem maduro, tá? Eu acho que já está bem maduro, na verdade, já está pegando, né? A parte de cultura DevOps nas empresas, a parte de cloud, orquestração, e todas as startups acabam já usando, porque elas já começam em ambiente nuvem. A gente tem hoje até bancos grandes indo para a nuvem, muitas vezes não com o core, né, dependendo do banco, mas eles já começam a colocar coisas na nuvem para os seus clientes. Então, assim, a própria nuvem é algo que ainda em alguns nichos ainda ela tem que se consolidar, entendeu? Muito bom. E, Érico, diante de todas essas dicas aí, acho que a galera está sendo muito enriquecida aí com todo esse conteúdo que você está passando. E diante de tudo isso, quais são as suas considerações finais focado na galera que está iniciando hoje no mundo de cloud, a galera que está começando a mexer agora? Tá, legal. Independente de nuvem e tudo mais, só indo um pouquinho, voltando um pouquinho, pegar um pouquinho antes de quem não está iniciando. Quem não iniciou, cara, corre atrás, porque você tá perdendo um tempo aí, tá ficando bem defasado, porque essa coisa evolui muito rápido. Para quem está começando, cara, isso vale daquelas dicas que eu falei. Tenta se aprofundar no começo, na parte core ali que você vai precisar usar, que em todo tipo de ferramenta que tem, você vai encontrar pela frente, que é a parte de VPC, a parte de networking lá, a parte de segurança. Vai para cima disso, estuda, entende de fato o que você está fazendo. E aí, cara, eu acho que, Rodrigo, é aquilo que eu coloquei nas dicas lá, cara. Não vai usar alguma ferramenta sendo que você não parou para dar uma estudada, a tua equipe não estudou bem aquilo. Faz um dojo, monta uma turma aí que vai estudar e cada um vai apresentar alguma coisa, para quando você for usar, cara, você está ciente exatamente do que você está fazendo, como que você vai utilizar, o nível de utilização que está esperado ali, o quanto que você pretende pagar naquilo lá, né?
porque é importante ter o retorno desse investimento depois, e muitas vezes a gente acaba sendo cobrado por isso, porque no começo tudo é bonito, vai colocando máquina, vai subindo EC2, uma hora a fatura vai crescendo, alguém vai olhar aquilo lá, e aí o cara vai querer saber de onde está vindo tudo, e aí vai virar aquela coisa de todo mundo ter que mudar a arquitetura, ou porque está usando errado. Então, cara, eu acho que hoje as ferramentas, a documentação está bem simples, tá, para ser estudada, ela tá bem objetiva, você consegue, cara, com a galera fazendo um talk e estudando, você consegue utilizar as ferramentas de forma bem consciente, tá? E aquele negócio, cara, para quem tá começando, para quem tá aí, sempre tentando verificar se não tem uma outra forma melhor, com utilização de recursos mais conscientes na nuvem que você consiga usar e não sempre aquela mesma arquitetura, né? Então as ferramentas estão sendo melhoradas dia a dia, né? Novas ferramentas estão aparecendo, então o profissional de cloud ali, ele tem que estar se atualizando também. E uma coisa que eu deixo, que eu sempre falo para a galera de dev, vá atrás também da parte de Ops, DevSecOps também. Quem é desenvolvedor, engenheiro de software, isso é uma cultura de startup, eu vejo um pouco mais isso, eu não vejo muito em algumas outras empresas. Então tem um cara lá que ele desenvolve, ele coloca numa pipeline que ele nem sabe ele vai parar, ou tem um cara que é sysadmin, sei lá, que o cara cria uma fila para ele e só dá um endpoint para ele acessar. Cara, não se limita a isso, cara, vá utilizar a ferramenta e estudar aquilo como se fosse o seu time que tivesse que cuidar daquilo, né? Hoje algumas empresas já têm esse mindset de o que eu vou fazer, eu vou colocar no ambiente que eu vou cuidar. Eu acho isso aí importantíssimo, porque muitas vezes leva um pessoal, por exemplo, de desenvolvimento, a entender que aquilo que ele está colocando, aquilo vai parar no ambiente, aquilo vai ter um consumo de memória, CPU, recurso, que muitas vezes não está otimizado, e é legal quando o cara vê que aquilo que ele fez teve uma carga, ou aquilo que ele fez saiu de um ponto que tinha uma carga estável e foi para um ponto que ele subiu lá em mais de 30%, 40% de utilização de CPU em máquina, tá? Então, é uma dica que eu dou para os desenvolvedores, que eu acho bem bacana, o mercado está precisando, o mercado está valorizando, então, cara, você não precisa ser um engenheiro de redes, mas vai entender a parte de rede, como está funcionando a parte de network, vai entender DevOps, ver a parte de SEC também, porque eu acho que é muito enriquecedor e engrandece bastante o currículo. Se você pegar hoje, é difícil você pegar uma entrevista que o cara, ele vem falar daquilo e ele começa a falar com propriedade das coisas e por que ele estava usando aquilo na cloud, coisas que ele se atentou e por que ele não fez assim, não fez assado. Geralmente o cara, mesmo empresa bacana, tal, tem isso aí, eu vou lá e tem uma pipeline que eu coloco e termina ali, tá? Não sei, me parece que da outra forma você tem um profissional muito mais completo, eu acho que é muito mais enriquecedor para ele, cara, e no final isso também, o passe do cara fica bem melhor aí no mercado, né? Muito legal. Érico, em nome aí de toda a galera, muito obrigado aí por você ter cedido o seu tempo para dar essas entrevistas, acredito que vai ser muito bom para a galera, inclusive muito bom para mim também estar aqui te ouvindo essas dicas, esses conselhos. Muito legal mesmo, eu te agradeço e obrigado. Rodrigão, eu que agradeço, muito obrigado por você ter me chamado para o teu canal. Fico muito feliz de estar sendo o primeiro que está fazendo aí no canal do Balatec uma entrevista. E, cara, para mim, transferência de conhecimento, cara, é muito enriquecedor para mim, tá? Eu acho muito importante, eu acho que o teu canal faz isso. Ele passa conhecimento para a galera, então eu tenho certeza que todo mundo que está vendo o teu canal vai ficar contente aí com isso. Quem sabe a gente volta a fazer alguns vídeos aí, em alguma coisa mais específica, precisando, é só chamar, a gente troca uma ideia aí. Com certeza, falar de alguma coisa aí algum assunto mais específico, né? Inclusive, aí, você que tá, galera que tá assistindo a gente aí, se quiser deixar aí nos comentários algum assunto, algum tema aí sobre a AWS ou sobre cloud, pra gente trazer o Érico novamente aí para falar sobre, já vai deixando nos comentários aí, porque vocês viram que o conhecimento tem de sobra aí para ele compartilhar com a gente.
Então, muito obrigado mesmo, Érico. Valeu. Valeu, Rodrigo. Muito obrigado, cara.